Irmãos, a paz do Senhor. Estou demorando um pouquinho aqui para arrumar, porque a gente tem muito tempo, né? 1 hora de aula, então não temos muita pressa. Parabéns às mães pelo seu dia e uma mensagem especial para quem vai ouvir a gravação, porque quem está aqui já está fazendo isso. Uma recomendação para que as mães façam um pouco mais ainda no seu papel, trazendo os filhos para a escola dominical. Aí sim, o papel da mãe vai ser melhorado. E, como eu disse, quem está aqui já está cumprindo isso, né? Então é mais para quem vai ouvir essa gravação. Porque quem vai ouvir essa gravação sem ter vindo para a igreja, para a escola dominical, certamente não vai colocar suas crianças para ouvir a gravação, porque esse aqui é um estudo para adulto. E aí a mãe está tendo proveito, mas não os filhos. Então, mamãe, você que vai ouvir essa gravação, traga seu filho para a escola dominical. Traga seu filho para aprender a viver em comunidade. Traga seu filho para aprender a respeitar o pastor da igreja, para aprender a respeitar os oficiais da igreja, para aprender a viver em comunhão, a servir, não só frequentar a igreja. Traga seu filho para aprender a ser servo de Deus. Aí é um papel maravilhoso complementar que as mães estão fazendo. Irmãos, nós vamos entrar hoje na segunda carta aos Tessalonicenses. Bem que podia ser aos Tessalônicos, né? Muito mais fácil, né? Quem deu o nome não fui eu. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses mostra que nós já caminhamos um bocado na nossa escola dominical. Nós não estudamos os 4 evangelhos, como nós estamos fazendo aqui, de forma... como vou dizer, sequencial. Nós estudamos Cristologia através dos evangelhos. Estudamos a doutrina de Cristo, Jesus como sendo o Cristo, o Filho de Deus, o Deus Filho, e assim estudamos tematicamente os evangelhos. Ainda não estudamos, pelo menos desde o tempo que eu estou aqui, Atos dos Apóstolos, né? Não, né? Mas aí nós passamos para Apocalipse, já estudamos Hebreus, estou falando daqueles que não são cartas de Paulo, né? Faltam as 3 cartas de João, 2 cartas de Pedro, Judas, Tiago, que nós não estudamos, né? Mas das cartas de Paulo já estudamos Romanos, 1ª, 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª aos Tessalonicenses, Filemão. Isso. Falta estudar 1ª e 2ª Timóteo, Tito e agora 2ª aos Tessalonicenses. Isso? Só essas 4 que falta de Paulo? É. Algumas pessoas acreditam que Hebreus foi escrito pelo Paulo também. Eu acho que não foi, mas quem sou eu para dizer? A menos que ele tenha passado as ideias e alguém escreveu de acordo com a cabeça, mas acho que não. Eu acho que a abordagem que é feita lá não é típica de Paulo, não. Então nós andamos muito, porque antes da pandemia eu propus aos irmãos nós nos dedicarmos, focalizarmos o estudo das cartas paulinas, que tem um conteúdo doutrinário maravilhoso para nós. E prático, o conteúdo prático também para o nosso cotidiano. E agora que nós estamos chegando ao final, quer dizer, caminhando, né? Porque eu acredito que a gente vai terminar o estudo das cartas dele, ou só no final do ano, ou no começo do ano que vem. Agora que nós estamos caminhando, então, para o final das cartas paulinas, qual é a minha recomendação? Que os irmãos leiam todo esse conjunto, desde Romanos até Tito, Filemão. Leiam todo esse conjunto para formar assim, uma ideia bastante abrangente de como é o pensamento do apóstolo Paulo, porque isso vai facilitar bastante quando for ler novamente uma carta dele, que vai ser como se a gente estivesse conversando com ele, ou ouvindo ele falar conosco. Isso é importante porque a gente consegue ter uma noção melhor do que pensa a pessoa. Veja, por exemplo, você pega uma carta que foi escrita para alguém, não para você. Aí você pega aquela carta e ela contém umas
fala assim a respeito do relacionamento daquela pessoa, de como ela deve viver no cotidiano, e você não compreende bem aquilo. Você sabe o que a pessoa escreveu, mas você não compreende bem o que ela quis dizer com aquilo. Aí você descobre quem é a pessoa que deveria receber a carta. E a pessoa fala para você, não, o que ele está dizendo aqui, essa pessoa diz aqui, é tal e tal coisa, fala, é isso, é. E como é que você sabe isso? Eu sei porque eu conheço a pessoa que escreveu a carta, eu convivi com ela, eu tenho uma noção já de como ela pensa, de como ela se comunica comigo. Assim são os livros da Bíblia. Se nós conhecermos mais profundamente quem escreveu, o contexto que foi escrito, nós vamos compreender melhor. Compreendendo o que Paulo pensa, procurando compreender, nos inteirando do pensamento dele, nós vamos entender melhor coisas que ele escreveu. Na minha opinião, os calvinistas derrapam no entendimento de Paulo porque não o conhecem. Acabam aplicando, retirando certas doutrinas que não são do pensamento de Paulo. Às vezes ele escreve coisas assim que parecem ter certa ambiguidade, mas ele não é preciso. Paulo não é preciso nem pegar exemplos do Antigo Testamento, ele não usa com precisão. Inclusive, ele às vezes faz interpretação do que está escrito no Antigo Testamento e diz que está escrito dessa maneira. Então, é preciso a gente compreender quem escreveu, para saber por que ele escreveu determinadas coisas. Porque se a gente simplesmente for ler, a gente lê em casa e não precisa da escola dominical, né? Mas a gente precisa se aprofundar, porque há segredos. Vocês têm visto que a gente passa aqui com 5, 6 versículos, passa uma hora estudando, e a gente não aborda tudo. Sempre há novidades, sempre Deus tem algo para nós. Principalmente pelo fato de que eu estou vivendo uma situação na minha vida agora, que você pode não estar vivendo, mas outra situação. Então daqui a pouco eu faço um comentário com base no que eu estou experimentando, e para você pode não ter o mesmo significado. Mas aí eu vou falar de um outro assunto, eu vou falar aquilo que eu estudei apenas, não o que eu estou vivendo. E aí vai cair como uma luva na sua vida, você vai falar, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Por quê? Porque Deus usa experiências nossas, coisas particulares nossas, para aplicar a sua palavra. Isso é obra do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa se dedicar à palavra. Quantas vezes eu já li as cartas aos Tessalonicenses? Eu já tenho 34 anos de crente, já li muitas vezes. Eu confesso para vocês que eu comecei a estudar essas cartas lá em Sorocaba. Ainda não sabia que eu via ir para cá, que nós íamos voltar aqui. Mas eu comecei a estudar lá. E isso faz com que a compreensão que eu tinha naquela época seja uma, a que eu tenho agora seja outra. Então eu já posso usar pelo menos 2 experiências passadas na mesma palavra. É por isso que a gente não pode dizer assim, mas eu já li esse livro da Bíblia, não preciso ler de novo. Sim, precisa, Deus quer falar com você ainda, situações novas. Ele quer falar alguma outra coisa. Eu li a respeito de um pastor que disse que já tinha lido a Bíblia mais de 50 vezes. E a cada vez que ele lia, ele descobria coisas novas. E é assim mesmo. A palavra de Deus é de uma profundidade inesgotável. E também li a respeito de um pregador que passava praticamente 1 ano pregando, era pregador itinerante. Naquela época em que um pastor ficava rodando várias igrejas pregando a palavra. Ele passava cerca de 1 ano pregando a mesma palavra. Ele escolhia lá, por exemplo, João 3, ele passava 1 ano pregando João 3. E a mulher dele que eu acompanhava dizia que cada sermão era diferente. Imagina, ela podia dizer que estava enjoada já, né? Mas cada sermão era diferente. Por quê? Porque não é só o que o ser humano está apresentando. É também aquilo que ele está vivenciando, mas é principalmente aquilo que o Espírito Santo quer comunicar. Às vezes a pessoa não está sabendo, o pregador não está sabendo. Mas ocorre algo ali, ele faz uma correlação entre versículos aqui, de outro livro, fala para os irmãos e para alguém se descortina uma situação nova. Puxa vida, isso aí. Nunca esperava que Deus fosse me falar isto hoje. Nós temos que valorizar a palavra de Deus também por causa disso. Deus usa a sua palavra para falar com quem está ouvindo. Ele usa a palavra. Eu tenho certeza disso. Você tem? Deus usa a palavra. Ele quer falar. Por que é que nem sempre a gente ouve?
porque nem sempre a gente está ouvindo. Nem sempre a gente está ligado assim, Senhor, eu preciso muito ouvir a Tua voz hoje, eu preciso muito. Aí você fica com o coração aberto, aquela figura da circuncisão, né? A figura da circuncisão que se aplica aqui, neste caso, a homens e mulheres. Quando Deus diz que nós devemos circuncidar o nosso coração e não a nossa carne. Por quê? Porque a circuncisão deixa a pessoa mais sensível, fisicamente falando. Mais sensível. Qualquer toque, qualquer presença, a pessoa está sentindo. A circuncisão do coração é essa. Nosso coração fica sensível. Quando Deus fala, nós já estamos ouvindo, já estamos sensibilizados. E quem é o responsável pela circuncisão? Não é Deus, somos nós. Então, esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor. Tenha desejo de ouvir. Fala, Senhor, não importa quem está me dando aula, quem está pregando, eu quero ouvir a Tua voz. Vamos passar para o estudo, né? Eu lembro uma vez que eu estava numa reunião de oração na igreja presbiteriana aqui de Pirassununga, e eu contei um episódio que nós tivemos na igreja presbiteriana de Rio Claro, e falei, Deus também fala na igreja presbiteriana, né? O pessoal riu, né? Eu falei de brincadeira, com certeza. Por quê? Nós estávamos, quando morávamos em Rio Claro, nós estávamos passando uma situação, mas terrivelmente aflitiva, muito aflitiva, com parentes, né? Estávamos angustiados naquele domingo. Aí nós fomos para a igreja e eu estava orando a Deus, pedindo para Deus falar conosco, e me ocorreu de falar assim com Deus. Eu não lembro se eu falei para a Natália. Gostaria muito de ouvir hoje ao conjunto musical cantar Preciso de Ti, do Diante do Trono. Mas eu pensei, não, mas isso não é típico da igreja presbiteriana, eles nunca vão cantar essa música. Mas eu gostaria de ouvir, mas nunca vão cantar, porque não é do estilo, né, deles. Pois chegamos, oramos, começou o culto, primeira música que foi cantada foi Preciso de Ti. Ali eu já comecei a me desmanchar. Aí eu percebi que Deus queria falar conosco. Quando o pastor tomou a palavra que começou a falar, parecia que eu sentado numa cadeira diante dele e ele falando comigo, a respeito da situação, da aflição que nós estávamos passando. Aí quando a gente veio para Pirassununga, eu contei esse episódio ali numa reunião de oração, falei, Deus também fala na igreja presbiteriana, viu? Aí o pessoal riu, né? Sabendo que era brincadeira. Se nós quisermos ouvir Deus falar, lendo a Bíblia, ouvindo alguém ensinando ou pregando, nós vamos ouvir, viu? Nós vamos ouvir. Já contei para vocês de que quando eu saí da Assembleia de Deus quando eu saí da Assembleia de Deus não, quando eu fui exonerado do cargo de dirigente de uma congregação em Fortaleza por causa de questões políticas envolvendo a igreja, foi uma injustiça, é um dia um conto. Eu estava indo trabalhar no aeroporto lá em Fortaleza e fiz uma coisa que eu nunca fazia. Eu nem ouvia música, não ouvia rádio, mas aquele dia eu falei, eu vou ouvir o rádio, deixa eu me acalmar um pouco. Estava muito aflito mesmo, muito aflito, procurando culpa em mim, meu erro, para justificar o que estava acontecendo. Eu estava sendo sincero, queria saber onde eu estava errando, eu estava muito triste. E pior, estava sendo mal falado, sendo perseguido. Eu liguei. Quando eu liguei, estava pregando, o Silas Malafaia já estava na metade do sermão, ele pregando sobre Neemias, a reconstrução do muro de Jerusalém. E aqueles inimigos da obra estavam chamando Neemias para conversar, para ver se conseguiam paralisar a obra. E o Silas Malafaia disse, meu irmão, se você tem convicção de que Deus está usando e quer usar você para fazer uma obra, não fique dando ouvidos àqueles que estão falando mal de você. Não fique dando atenção para fofoqueiro, aqueles que querem tirar sua atenção da obra do Senhor. Deixe isso de lado, eles vão se resolver com Deus e você continue a fazer a obra que Deus está mandando fazer. Imagina o alívio, meus irmãos. Foi assim de súbito, nunca esperava, eu nem queria ouvir nada. Nem queria ouvir rádio, pregação nenhuma, foi mera coincidência, exatamente no momento, dos 10 minutos da minha casa até o aeroporto, eu ouvi isso. Então Deus quer falar conosco, queremos ouvir? E não é só em um momento de aflição e de dor, Deus quer falar até para prevenir esses momentos na nossa vida. Bem, essa pequena introdução de 15 minutos, né, já que nós temos tempo de sobra na aula, vamos passar para a leitura de 2 aos Tessalonicenses, e permitir que Deus fale conosco hoje. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo.
Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido nele, os que tiverem crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda obra de fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho um propósito em ensinar a palavra de Deus. Eu amo a palavra do Senhor, já vou dizer por que eu estou falando isso. Eu amo a palavra do Senhor, amo o Senhor, amo estudar, e quando eu estudo eu penso em quem vai me ouvir. E eu digo para Deus que eu quero ensinar para que as pessoas não aprendam somente a palavra de Deus, mas para que aprendam a amar a palavra de Deus e amar Deus. Aprendam a ter confiança em Deus e na sua palavra. Porque ensinar a palavra já não é fácil, mas simplesmente ensinar o que está escrito aqui, o contexto histórico, a doutrina, é a parte mais fácil dessa parte difícil, vamos dizer assim. O difícil mesmo é a parte espiritual, é tocar os corações. Isso eu não posso fazer. Eu posso ensinar o que está escrito. Posso ensinar aquilo que eu leio nos livros. Mas tocar corações é obra do Espírito do Senhor. E eu peço que Ele faça isso. Eu peço por vocês, peço por todos os meus alunos, que o Senhor leve a palavra no coração, mas não apenas para conhecimento intelectual, mas para haver transformação. Mas uma transformação tão radical que não seja apenas a aplicação da palavra que está sendo ensinada, mas que seja uma vontade muito grande de querer mais para ser transformado e confiar cada vez mais no Senhor. Por favor, dê lugar para isso. Eu peço isso aos irmãos. Vai fazer muita diferença daqui a pouco na vida de vocês, se vocês derem lugar para isso. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar sobre a manifestação do anticristo. A fotografia de um homem travestido de anticristo na sua revista mostra algo muito feio, né? Na lição 15, se não me engano. E algumas pessoas acreditam que a igreja vai conhecer o anticristo e vai sofrer um pouco nas mãos dele. Outras pessoas acreditam que não, que a igreja vai ser arrebatada. Independentemente disso, alguém vai sofrer muito nas mãos dele. E é bom que nós estejamos preparados, se nós não formos sofrer, pelo menos para nós prepararmos outras pessoas que podem ficar por aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu penso nisso também, de deixar alguns alunos preparados para não ser arrebatados. Porque eu acredito que nem todos serão. De uma igreja, vamos dizer assim, não vou dizer da minha classe, mas de uma igreja, nós não vamos nos surpreender, porque nós vamos, né? Com o Senhor, encontrar o Senhor nos ares. Quem vai se surpreender é quem vai ficar.
Eu quero que essas pessoas que estão ouvindo estejam preparadas para isso, porque cada um conhece seu coração. Quem está ouvindo, que vai ouvir essa gravação, que se prepare, porque vai conhecer o anticristo. Vai ter a honra de conhecer o grande inimigo da igreja, encarnado em forma humana. E que esteja preparado para isso, porque não vai ser fácil. E o que é que os irmãos têm com isso? Que os irmãos se preparem para preparar essas pessoas também. Irmãos, vai acontecer. Não é balela nossa. Eu penso até em deixar uma carta escrita para alguns irmãos meus, para alguns parentes, para ser abertas depois que a gente for arrebatado. Porque se a gente não viver essa esperança, nós estamos perdendo tempo estudando a palavra de Deus. Nós não esperamos o arrebatamento, não esperamos a vinda de Jesus. Se a gente só está estudando teoricamente isso e não tem certeza que isso vai acontecer, não perca tempo com a palavra de Deus, vai para a feira, vai passear. Como aquela igreja que marcou uma reunião de oração, porque não chovia fazia tempo, e na hora da oração chega um irmão velhinho com um guarda-chuva no braço. Foi em Rio Claro a história, né? Aí o pessoal perguntou para ele, por que esse guarda-chuva? Nós não vamos orar para Deus mandar chuva? Eu não sei se choveu ou não depois, que eu não conheço a história. Choveu? Choveu depois da oração. Todo mundo ficou molhado, só ele não. Então, está vendo? Aí ela está dizendo que todo mundo ficou molhado, só ele não. Porque se nós estamos fazendo alguma coisa que é objeto de fé, então nós temos que acreditar que a palavra de Deus vai ocorrer, vai se cumprir. Se nós vamos pedir para Deus fazer determinada coisa, vamos esperar para receber. Vamos lá para a palavra. Paulo, Silvano e Timóteo estão escrevendo à igreja de Tessalônica, porque os três estavam juntos novamente nessa ocasião. Timóteo lembra que nós estudamos que Paulo, Silvano e Timóteo saíram corridos de lá, aí não podendo Paulo e Silvano retornar, não sei o motivo de Silvano não poder, Paulo enviou Timóteo, que era um pastor novo, era um principiante, para botar em ordem as coisas lá, e depois voltar e trazer notícias. Pode ser que Timóteo não tenha, não tivesse na época muita autoridade, era jovem, era inexperiente, era principiante no ministério, estava aprendendo com Paulo, tudo isso nós estudamos, mas Paulo investia muito nele, e mesmo assim Paulo mandou lá, porque vai chegar uma hora, irmãos, que não tem jeito, nós vamos ter que lançar a mão até de novatos, porque quando os mais velhos, mais experientes não estão presentes, não estão se dedicando, a igreja tem que lançar a mão dos principiantes, porque a obra de Deus não pode parar. Timóteo não era a pessoa mais indicada para fazer isso. Era preciso alguém experiente para voltar para uma igreja perseguida, para uma igreja que estava começando a aprender as doutrinas, saindo do paganismo. Tinha que ter uma pessoa muito experiente ali. E não era Timóteo o mais indicado. Mas cadê os outros? Cadê as pessoas mais maduras da nossa igreja para encabeçar obras? Cadê aqueles que se apresentam para assumir cargos, mas não valorizam os cargos, aprendendo a palavra de Deus? A obra de Deus podia, assim, ao alcance dos nossos olhos, ser muito maior. Deus está abençoando? Está. E a gente comemora quando alguém se converte. Mas na igreja primitiva, a comemoração era para dezenas de pessoas. Muitas pessoas se convertiam de uma vez só. Porque havia mais dedicação. É o que Paulo está elogiando aqui, os Tessalonicenses. Ele diz aqui no versículo 3, que sempre devemos dar graças a Deus, é justo, é correto, ele está dizendo, porque a vossa fé está crescendo muito e o amor entre vós está transbordando. Esses tempos a gente já não conhece mais. Sinceramente, a gente não conhece mais isso. Quem tem aqui mais de 10 anos de crente já sabe que a igreja tem muita diferença nesses últimos anos, já apresentando muita diferença. Porém, a igreja não são só problemas. A igreja de Tessalônica tinha seus problemas, e Paulo está escrevendo essa carta, não é para elogiar. Paulo escreve a segunda carta porque a primeira não resolveu todos os problemas. Ele falou sobre o arrebatamento da igreja, ele falou sobre crentes desordenados, sobre doutrinas erradas na primeira carta, e ele teve que escrever a segunda. Acredita-se que foi talvez poucas semanas depois da primeira, poucos meses, até poucas semanas possivelmente. Por quê? Porque o problema não foi resolvido. Será que o problema não foi resolvido porque Timóteo era inexperiente, era jovem e as pessoas não estavam dando muita atenção para ele? Pode ser.
Olha aí um problema de nós que somos mais maduros. Quando o pastor precisar fazer um trabalho, quiser fazer um trabalho que Deus está direcionando na igreja, ele não encontrar pessoas mais maduras, mais experientes, e a obra tiver que ser feita, ele vai mandar os inexperientes, os imaturos, mas Deus vai fazer uma obra? Vai, mas a obra pode não ser completa, não sabemos. Então vamos amadurecer. A minha sogra apresentou o áudio da minha aula que tem título Amadureça, 2 semanas atrás, Amadureça. Apresentou para um colega de trabalho dela lá no hospital em Fortaleza. O cara, crente, o sujeito, ele ouviu a gravação e ficou bravo com a minha sogra, dizendo que, como se ela estivesse insultando com esse áudio, pedindo para ele amadurecer. Esse é o problema dele com Deus. Isso mostra que ele precisa amadurecer, que não amadureceu ainda. Algum de vocês saiu com raiva de mim por ter ouvido aquela aula? Não sei. Se saiu é porque precisa amadurecer. Mas ele, crente, ficou bravo quando ouviu a aula. Precisamos amadurecer sim, irmão, senão a obra de Deus vai ficar patinando. Mas como eu disse, Paulo escreveu essa carta por causa dos problemas que não tinham sido corrigidos, que nós vamos estudar, se Deus quiser. Mas só que ele não começou falando dos problemas, ele começou falando das qualidades. Então ele começou a elogiar a igreja. Porque se existe um motivo para elogio sincero, então ele deve ser feito. Eu tenho visto isso com o nosso pastor. Ele comemora muito as vitórias da igreja e elogia a igreja, ele parabeniza a igreja. Eu não sei o que passa lá no fundo do coração dele, mas muitas vezes eu até fico pensando, puxa vida, tem que ter um coração muito bom, muito melhor do que o meu, porque ele comemora pequenas vitórias, elogia a igreja, e sabendo que nós estamos falhando em tantas coisas, Nesses 6 anos que eu tenho aqui, eu vi o pastor elogiar muitas vezes a igreja, comemorar muita coisa que a igreja faz. E eu fico pensando, nossa, mas existe tanta coisa, para ser corrigida ainda, mas ele está comemorando o que é positivo. Então, isso é uma necessidade. Se há um motivo para elogiar, um motivo para comemorar, devemos fazer isso. Devemos. E Paulo está fazendo, porque senão, se ele ficar só corrigindo, a igreja pode acabar desanimando. Mas ele começa elogiando, ele diz que a fé tem aumentado muito, e o amor entre eles tem aumentado muito. Há problemas? Há, mas ele está mostrando que há qualidades também. Agora, quais são os critérios que se usam para elogiar uma igreja? Paulo usou critérios aqui muito diferentes do que se usam hoje em dia. Os critérios para comemorar vitórias da igreja. Hoje em dia, você vê em comentários de teólogos por aí, que as coisas que se elogiam numa igreja são quantidade de membros, as reformas para ampliar a igreja, quanto está arrecadando de dízimo de ofertas, se tem programa de rádio ou de TV, se as pessoas mais importantes da sociedade estão sendo alcançadas pela igreja, quanto é o salário que a igreja está pagando para o pastor, a igreja tem automóvel, tem carro próprio. E Paulo não está preocupado com nenhuma dessas circunstâncias. Ele está elogiando o quê? Que os irmãos se amam e a fé em Jesus Cristo tem aumentado. Esses são critérios legítimos. Nós estamos amadurecendo, a nossa fé está crescendo, nós nos amamos. Esses são critérios. Mas olha, cada vez mais, os critérios para se elogiar uma igreja, para nós admirarmos uma igreja, são a ostentação da igreja, o templo de Salomão, aquela riqueza, tudo, uma construção de milhões de reais. O Espírito do Senhor está operando naquela igreja? É só uma pergunta retórica, não é preciso dizer sim ou não. Nossa, a igreja está entupida de domingo à noite. Há transformação de vidas? Há mudança de vida? A pessoa sai dali, ela volta para casa como melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor empregado, melhor cidadão? Ou a igreja só está entupida de gente? Existem igrejas em outros países que estão entupidas de gente de domingo de manhã e de noite, mas a vida não muda, minha gente. A vida continua a mesma. Nós andando pela cidade aqui vendo a proliferação de igrejas evangélicas em Pirassununga. Na Duque Norte você vê uma igreja atrás da outra, não é não? Na Duque Norte. E a gente fica pensando, a sociedade está sendo mudada com isso, com a presença da igreja? Ou somente são prédios que estão ali fazendo barulho?
Porque se os crentes não amadurecerem, se os crentes não derem motivos para serem elogiados diante de Deus, não diante da sociedade, por causa da fé, do amor, do conhecimento da palavra, da dedicação, não adianta ter um monte de igreja, só vai servir de motivo de zombaria. É claro que é melhor ter uma igreja do que ter um boteco, é melhor. Porém, se a igreja não funcionar como deve, vai ser motivo de zombaria, e o boteco nunca vai ser. Agora, outro detalhe que a gente vê nesse escrito de Paulo. Um elogio que ele faz para a igreja, ele fala, vós, né? Vós estáis assim, vós sois isto. Mas um elogio coletivo não significa que é para todas as pessoas. A gente não pode se enganar com isso. Nosso pastor pode estar elogiando a igreja. Dizer, irmãos, a nossa igreja está uma bênção. Parabéns para os irmãos que têm se dedicado à oração, ao aprendizado, à prática da palavra. Mas se eu não estiver fazendo isso, o elogio não me cabe. Eu tenho que ser sincero com isso. Eu tenho que me envergonhar quando o pastor elogia a igreja toda e eu não estou incluído no elogio. Não adianta minha igreja está assim, mas eu não estou assim. Era a situação da igreja de Tessalônica. Paulo estava elogiando, mas não estava todo mundo assim. Quando a igreja é elogiada, você está incluído nesse elogio? Você faz parte dele? Tem gente que não aparece, faz parte, Deus sabe, vai recompensar, mas não aparece, né? Como aquela irmã que eu falei aqui recentemente, aquela viúva que por acaso foi descoberto que ela passava apertado, costurava muito, dia e noite. Ela passava apertado por quê? Porque ela reservava para si apenas o absolutamente necessário para sobreviver, para comer e beber. Todo o restante ela dava para sustentar um missionário, para ganhar almas. Ela não ia ganhar almas. Ela ficava na máquina costurando, ganhava almas na costura. Ela comia e bebia só o necessário para sobreviver. E o restante, até a última moedinha, ela sustentava um missionário. A igreja descobriu por acaso isso, depois de anos e anos, aquela velhinha fazendo isso. Talvez ela nunca tivesse sido elogiada antes, mas Deus estava sabendo. Nós estamos dando motivo para ser elogiados? Porque o elogio do pastor é importante, como o de Paulo é importante. Mas, como Paulo mesmo diz, que o louvor verdadeiro é aquele que vem de Deus. Nós estamos dando motivo para ser elogiados por Deus, porque nós seremos ou não seremos. Você vai falar, não, mas Deus não vai louvar ninguém, não vai elogiar ninguém. É claro que vai. Claro que vai. Jesus diz assim, para os que estiverem à sua direita, bem está, servo bom e fiel. Não fala isso? Porque eu precisei, estive nu, com fome e tal. Eles não estão sendo elogiados? Lá na parábola dos talentos, aqueles servos que investiram os talentos e trouxeram para o Senhor, não foram elogiados? Elogio é louvor. Então Deus vai fazer isso. Em que posição nós estaremos, irmãos? Irmãos, por favor, tome consciência. Por favor, irmãos, tome consciência. Nós vamos estar olhando o Senhor, olhando, como eu estou olhando vocês agora. Vamos estar olhando nos olhos do Senhor. O que Ele vai dizer para nós a respeito do que nós fizemos? Quantas pessoas aqui se ensoberbeceram com o elogio de Paulo, dizendo, Paulo está dizendo que a nossa igreja está uma bênção. Mas a pessoa ouvindo isso não estava uma bênção. Era a igreja em geral, mas não essa pessoa. E ele vai dizer depois aqui que tem gente errando na doutrina, ensinando coisa errada, tem gente desordenada que não queria trabalhar, que não foi corrigido com a primeira carta. Na segunda carta, Paulo diz, não se ajuntem com essa pessoa. Essa pessoa tem que passar vergonha para aprender a não fazer isso. Mas talvez essa pessoa estava dizendo, Paulo está me elogiando também, né? Batendo no peito, mas não estava. Então o elogio, embora seja coletivo, não vale para todas as pessoas. Quando o pastor nos elogiar aqui, vamos fazer um exame de consciência, vamos? E vamos ver se nós estamos merecendo ouvir aquilo. Paulo diz que, no versículo 4, de tal maneira isso acontece que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Quer dizer, nós mostramos linguagem atual, quanto de orgulho nós sentimos de vocês por causa desse comportamento.
constância na fé, em todas as perseguições e aflições. Essa palavra perseguições aqui, diogmos em grego, dá a ideia de um animal sendo perseguido de forma implacável e sem misericórdia. Esse verbo é usado, essa palavra é usada para falar da caça de um animal. E Paulo usa. Engraçado, né? A gente ouve falar perseguição hoje em dia, e já parece que é uma coisa assim, já quase sem significado, né? Olha, eu estou sendo perseguido no meu trabalho, meu patrão, meu vizinho está me dando um problema, não aguento mais tanta perseguição. Só que Paulo, quando falou dos crentes de Tessalônica, se referiu à perseguição deles como se fossem animais caçados implacavelmente, sem misericórdia, impiedosamente, por aqueles que são inimigos da igreja. Isso nós nunca passamos. E outra, não foi por causa do nosso trabalho, ou porque o nosso galo canta no meio da noite e o vizinho está ficando bravo, não. Foi pelo fato de serem cristãos. Eles estavam sendo perseguidos porque eram crentes em Jesus Cristo. Isso nós nunca passamos. Nunca fomos caçados como animais porque cremos em Jesus Cristo. Nós não. Existe gente pelo mundo que passa por isso. Irmãos, quando alguém pedir uma oferta missionária, faça o possível para colaborar. Faça o possível. Porque você vê um missionário dar um testemunho, como a gente viu aqui, né, que o Wellington colocou daquele casal no noroeste da África, né? Eles falam rindo e comemorando, mas a gente não sabe o que eles já passaram e o que eles estão prestes a passar. Por que eles não mostraram o rosto ali? Não apareceu o rosto deles. Porque senão eles podem estar mortos amanhã. Podem ser caçados como animais, sem misericórdia. Eles estão fazendo aquilo que nós não temos coragem de fazer. Ser perseguido por amor do Evangelho é uma coisa que nós não sabemos como é ainda, porque nós nunca sofremos isso. Então, quando você souber que um missionário está precisando da sua ajuda, ajude. Aprove a igreja ajudar o missionário. Põe a mão no seu bolso. Deixe de comer uma pizza para ajudar o missionário, porque a vida dele não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é mesmo. Oi? Eu tive a honra de conhecer, meu irmão. Conversei e ela ligou para mim. Ela estava no Rio de Janeiro. Ela passou um apertado que ela foi pegar, trancar o carro dela, assim, pegaram ela, prenderam ela estava para ser morta, ela e os funcionários. Aí tiraram ela de uma cidade e levaram nas montanhas, assim, uns países bem da cidade islâmica, lá, bem radical. Tiraram ela dessa cidade e jogaram ela na montanha, numa prisão. Eles praticamente estavam condenados para ser mortos. Só que teve um terremoto na cidade que eles estavam, morreu mais de 50 mil pessoas. Nossa Deus. Aí o que fizeram? Como morreu muita gente onde eles estavam, aí chegaram à prisão e falaram assim: nós vamos soltar vocês, para vocês voltarem à cidade do terremoto, para vocês ajudarem a remoção dos corpos e ajudar lá o que estão precisando. Aí eles foram liberados por causa disso. Então, resumindo, Deus tirou ela daquela cidade para proteger. Olha, eu vou prender vocês aqui porque vai morrer muita gente naquela cidade. Depois eu vou permitir que vocês saiam dessa cadeia para voltar lá para ajudar. Nossa, ela estava contando as coisas, e se eu pensar aqui, você tinha acreditado para ficar fácil. Então, quando a gente sabe de uma pessoa, isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Quando a gente sabe de um exemplo desse, e a gente descobre que essa pessoa está entregando a vida, o conforto, está entregando tudo por amor às almas, para fazer a obra do Senhor, ganhar almas, e a gente sabe que essa pessoa está passando apertado, passando necessidade, não vale a pena ajudarmos? Não vale a pena? Não vale a pena a gente colocar a mão no bolso e falar: eu não vou comer pizza, não vou trocar o celular. Eu vou a pé esse mês para a igreja, economizar esse dinheiro de combustível e vou colaborar. Porque eles estão fazendo aquilo que a gente não faz. Eu não faria isso. Eu não faria. Essa obra eu não faria. Eu não quero participar de uma obra como essa. Não sinto que foi chamado, não tenho impulso para isso. Então o que eu tenho que fazer? É dar apoio, é colaborar para que essa obra seja feita.
Versículo 5, Paulo diz que estas coisas comprovam, e são prova clara do justo juízo de Deus. Por que justo juízo de Deus? Quando Paulo fala que essas coisas são prova clara do justo juízo de Deus, falando a respeito de perseguição, a gente fica pensando, mas por quê? O que tem a ver o juízo de Deus com o fato de nós estarmos sofrendo? E ele vai explicar mais adiante o porquê disso. Vamos ler. Para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Isto é, o juízo de Deus se manifesta aqui, neste caso da tribulação, pelo fato de ser crente, ser perseguido por ser crente, se manifesta de forma dupla. Aqueles que são os perseguidores da igreja vão sofrer o julgamento pesado de Deus. Aqui está dizendo, a paga em tribulação para aqueles que vos atribulam. Mas também, o juízo de Deus é sobre nós, não um juízo condenatório, mas um juízo confirmatório. Como assim? Pelo fato de que se tem alguém que está nos perseguindo violentamente, porque nós estamos fazendo a obra de Deus, está sendo comprovado o fato de que nós estamos agradando Deus com esse comportamento, para que o inimigo venha nos perseguir. Então veja só, com a mesma atitude nós sofremos, enquanto outros zombam, enquanto outros se alegram pelo fato de nós estarmos sofrendo, mas isso vai provocar grande distanciamento. Aí está o juízo, quer dizer, a devida separação judicial. Enquanto uns se afastam do centro pelo fato de serem perseguidores da obra de Deus, nós nos afastamos do centro pelo fato de nós sermos perseguidos por uma causa justa. Olha o que Paulo está querendo dizer, que Deus está operando nisso. Nós agora sofremos, choramos, lamentamos por causa desse tipo de gente. Mas esse tipo de gente que persegue a igreja é que vai receber o pagamento disso que nós estamos sofrendo agora. E nós vamos ter descanso e alegria no Senhor. Então tudo isso envolve o juízo de Deus. O juízo aqui no sentido de que as coisas estão sendo devidamente separadas. Deus está classificando as pessoas, vamos dizer assim, de acordo com a lei dele. Nós vamos para o polo daqueles que o agradam, pelo fato de sermos cristãos e padecermos por isso. E os outros vão para outro polo, daqueles que desagradam Deus, porque não querem conhecer o Senhor e ainda por cima perseguem aqueles que querem conhecer. Oi? Pode falar, fala alto, por favor. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Então, obrigado. Veja, ficou mais esclarecedor ainda. O que a palavra de Deus quer dizer com isso é que aguenta, porque isso está mostrando que você está sendo afastado daquela esfera comum, de estar em cima do muro, afastado do centro, para o polo daqueles que agradam a Deus. Isso que está dizendo. Essa separação, esse julgamento discriminatório, está mostrando que nós estamos agradando o Senhor, então vamos aguentar o tranco, porque vamos agradar cada vez mais. Cada vez mais nós estamos justificando o que Deus está fazendo, tanto por nós, quanto por aqueles que perseguem a igreja. Vale a pena então passar por isso? Certamente aqueles que sofrem na obra missionária estão, e que leem esta palavra e que compreendem, estão dizendo graças a Deus. É por isso que Paulo pode dizer com alegria que estou sofrendo no corpo as marcas de Cristo, e se alegrar com isso. Agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso era agradável para Paulo. Isso era agradável para pessoas que foram martirizadas por amor do Senhor Jesus e não tinham escapatória, dizendo, não, eu estou sofrendo as dores de Cristo, estou padecendo. Acho que foi Justino, mártir. Eu preciso ter certeza que o nome é esse. Foi preso, ia ser levado para Roma para ser julgado, martirizado. Eu não sei como ele foi martirizado, como ele foi morto pelo fato de ser crente. E houve um movimento na igreja de, tanto pela política quanto pela força, libertá-lo da morte. Ele falou, não, irmãos, não façam isso comigo, não.
Vão me tirar essa honra? Esta alegria de morrer pelo Senhor? Gente, olha que sentimento é esse. Aí você vai falar, poxa, mas que bobagem, o cara não podia ter sobrevivido e trabalhado um pouco mais para o Senhor, mas ele estava percebendo que Deus estava naquele negócio e que o fato dele estar sofrendo pelo amor evangélico e vai passar por dores intensas e morrer, era um sinal do juízo de Deus, da aprovação de Deus para o seu ministério. É fácil ensinar isso? É fácil a gente chamar isso para a nossa vida? Não é. Mas é verdade, é a palavra de Deus. Então, mesmo que Deus esteja usando a maldade das pessoas para beneficiar sua obra e seu povo, o julgamento é justo. Não há injustiça nenhuma disso. É que Paulo está dizendo. É prova clara do justo juízo de Deus. E versículo 7 diz o seguinte: a vós que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chamas de fogo. Aqui manifestar é Apocalipse. É o título do livro Apocalipse, né? Manifestação, revelação. Por quê? Porque o livro de Apocalipse fala da revelação de Jesus Cristo. Até começa com esse nome, né? Revelação de Jesus Cristo, blá, 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 blá. Quando isso vai acontecer, então? Quando vai haver esse juízo discriminatório entre ímpios e servos do Senhor, na manifestação da glória do Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque as pessoas lá de Tessalônica já estavam perdendo a esperança, como está acontecendo com muitos crentes de hoje. O tempo foi passando, o tempo está passando. Quantas pessoas esperaram Jesus Cristo voltar já morreram. Para nós, hoje em dia, isso já pode estar parecendo que é uma lenda, é uma coisa, é mais uma história que é contada, uma história que é contada para criança, e lá no fundo, para muitos crentes, isso não passa de mais uma historinha. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus vai voltar na sua glória com os seus santos anjos e vai fazer a separação. Ele vai julgar, ele vai separar as pessoas. Ele vai se revelar e vai haver uma devida distinção entre os crentes. Por que eu estou martelando nessa tecla aqui? Porque nós vamos participar disso, ou de um lado ou do outro lado. Nesse dia não vai existir meio crente, não vai existir o quebra-galho. Hã? Meio crente é meio ímpio, né? O que é que Jesus diz a respeito desse assunto para a igreja de Laodiceia? Vocês estão lembrados? Oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não tem quebra-galho, não tem meio termo. Ou está de um lado ou está do outro lado. E esses dois últimos versículos que lemos, os 6 e o 7, mostram que a colheita vai ser proporcional à semeadura. Nós temos ouvido muito o pastor falar aqui para nós que Deus é tão bom que permite nós semear, é isso, né? Permite nós semearmos aquilo que nós quisermos, mas Ele é justo. Ele vai obrigar, o pastor fala gentilmente que Deus vai permitir, mas na verdade Deus vai obrigar nós a colhermos o fruto daquilo que nós plantamos. O que é que nós estamos semeando, irmãos? O que nós vamos colher? O que é que nós estamos semeando? Ele está mostrando aqui que os ímpios vão colher aquilo que semeia, tribulação, sofrimento. Os ímpios vão recolher isso. E nós? Diz aqui que nós vamos receber alívio quando o Senhor se manifestar. Quer dizer, nós, aqueles que semearmos a justiça, semearmos aquilo que é correto. Interessante é que o versículo 9 aqui diz que eles vão sofrer como castigo a perdição eterna. Alguém tem uma tradução diferente do versículo 9?
aqui diz que vão sofrer a perdição eterna como castigo. Alguém tem algum termo diferente aí? Destruição eterna. Penalidade eterna. Mas eterna está para todo mundo? A palavra eterna está para todo mundo? Tá, né? O interessante é que alguns comentaristas, inclusive quem está fazendo um comentário desse livro aqui, acha que vai haver uma espécie de redenção para todas as pessoas, inclusive as condenadas. Não vão viver na mesma glória que os crentes, que os foram fiéis a Jesus nesta vida, mas vão ter uma espécie de redenção, porque a Bíblia diz que Cristo será tudo em todos. É claro que quando diz que é tudo em todos, está falando em todos aqueles que participam do corpo dele, certo? Hã? São enxertados nele. Porque senão a gente vai validar a teoria do purgatório. Porque se todo mundo vai ser salvo no fim das contas, mas vai haver uma salvação de segunda classe para essas pessoas, então o que adiantou a obra do Senhor Jesus Cristo em vida? O que significa a palavra em Hebreus que diz que aos mortos aos homens está ordenado morrer, e uma vez depois disso vem o juízo? De que adiantou o Senhor Jesus falar que há dois caminhos, um estreito que conduz à vida e um largo, pelo qual muitos passam, que conduzem à perdição eterna? E a palavra de Deus diz aqui, perdição eterna. Então não vai ter uma salvação de segunda classe, como alguns teólogos querem fazer entender. Irmãos, olha irmãos, mais uma vez eu vou falar, não vai haver quebra-galho. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Não vai haver quebra-galho, irmãos. Quando Jesus fala para a igreja de Laodiceia, quem dera que vocês fossem frios ou quentes, mas porque são mornos, vomitarei vocês na minha boca, está colocando a decisão nas mãos dos crentes da igreja. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. De quem é a decisão? De preservar a salvação? Quando Jesus olha para você, você lê a palavra, só você e o Senhor Jesus, você com a Bíblia na mão lá no seu quarto de noite, e Ele diz assim para você, guarde o que você tem para ninguém tomar a sua coroa. O que você vai dizer para Ele? Você vai dizer, não Jesus, não tem perigo ninguém tomar minha coroa, a salvação está garantida. Aí Jesus não vai dizer para você, não, quer dizer que o que eu falei é perda de tempo então? Não vamos correr o risco. A perdição é eterna. Depois que a gente for arrebatado, estiver no céu, a gente vai lá discutir com o Senhor, com os anjos, a respeito se a salvação pode ser perdida, ou podia ser perdida, ou não podia ser perdida. A gente discute depois, mas agora a minha obrigação é dizer para você aquilo que a Bíblia diz. Guarda o que você tem, para ninguém tomar sua coroa. Cuide da sua salvação. Quando Paulo diz que a nossa salvação está agora muito mais próxima do que naquele dia que nós nos convertemos, significa o que é isso? Que nós estamos em evolução para garantir a nossa salvação. Então, se você quiser me dar ouvidos, dê ouvido e cuide da sua salvação. Mas se você falar assim, não corro o risco de perder a salvação, tudo bem, então você está correndo risco. Essa é a minha palavra. O que é melhor? Você acreditar que pode perder a salvação e cuida para não perder? Ou você acreditar que não pode perder a salvação e corre o risco de perder? Então eu estou falando aquilo que é mais seguro para você. Bem, versículo 11, Paulo diz que sempre rogamos a Deus por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda obra de fé. Faça dignos da sua vocação, isto é, Deus nos chamou para uma vocação eterna e maravilhosa, como filhos de Deus. Mas fazer-nos dignos dessa vocação significa o quê? Nos santificar, melhorar nosso comportamento, nosso caráter, para que nós cada dia sejamos mais dignos de sermos cidadãos dos céus. E a segunda parte, cumprir com poder todo o desejo de bondade e toda obra de fé, significa que, se nós estivermos com o nosso coração no Senhor,
Então nós vamos ter desejos bondosos em relação às pessoas, desejo de bondade e toda obra de fé. Vamos querer fazer coisas pela fé. Quem é que vai operacionalizar isso? Eu tenho desejo de fazer uma obra de caridade, em nome do Senhor Jesus, para Jesus ser conhecido. Você tem o desejo de fazer uma obra de fé, uma pregação do Evangelho, uma obra social. Temos o desejo, mas quem vai operacionalizar para que isto seja de fato uma obra evangelística, uma obra que traduza o nome do Senhor Jesus no nosso meio? Nós vamos conseguir fazer isso? Não, só Deus pode fazer. Então o que Paulo está dizendo é isso. Minha oração é para que quando vocês tiverem um desejo de fazer uma coisa boa, uma obra de fé, Deus coopere e faça isso através de vocês. Por que isso? Porque nós não podemos fazer por nós. Podemos fazer uma obra física, uma obra social. Isso nós podemos fazer. Mas isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer religião. Quando é que esta obra vai ser agradável a Deus em termos de frutos? Quando ela trouxer o nome do Senhor Jesus para o coração das pessoas. Nós podemos fazer isso? Não. Nós podemos fazer a obra. Mas se nós quisermos fazer esta obra em nome do Senhor Jesus, aí o Espírito Santo fará essa obra através de nós. Quero dizer o que com isso, irmãos? Que quando você for fazer alguma coisa para a obra do Senhor, coloque Deus no negócio. Vá para o joelho, vá orar e peça para Deus usar você, porque senão você vai fazer uma obra como qualquer espírita faz. Monta um brechó, monta uma cesta básica, entrega, mas eles estão falando da reencarnação, da purificação por reencarnação, porque a obra de Jesus para eles não vale nada. Agora, se você quiser ver transformação de vidas a partir daquilo que você está fazendo, Deus tem que fazer isso através de você, ou senão não vai dar certo. Você vai fazer só mais uma obra social boa, mas não uma obra espiritual. E terminando diz, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. Interessante é que é só uma questão gramatical grega. Quando fala a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus, no grego original, esse artigo definido a, não está se referindo apenas a Deus, está se referindo ao Senhor Jesus também. Isso no grego é importante por quê? Porque ele junta as duas pessoas num pacote intencional só. Ele está juntando Deus e Jesus Cristo num pacote. Ele está dizendo que a graça é proveniente de Deus e de Jesus Cristo. Está associando a figura de Jesus Cristo à figura de Deus. Isso nunca seria possível, nunca seria permitido pelos judeus, nunca seria admissível isso. Um só artigo está mostrando que Jesus Cristo é Deus, de forma indireta está provando a divindade do Senhor. Um judeu lendo isso aqui ia ficar muito bravo, porque está chamando Jesus de Deus de forma indireta. Bem, irmãos, nós estudamos hoje que Paulo apenas começando a falar com a igreja de Tessalônica, novamente, e na próxima semana, se Deus permitir, a gente vai falar um pouquinho do anticristo. Se você quiser pesquisar alguma coisa para falar assim brevemente, 1 ou 2 minutos sobre o anticristo, e quiser trazer na próxima aula para acrescentar a aula, fique à vontade. Porque havia dúvida na igreja de Tessalônica sobre a vinda, o dia do Senhor em relação à manifestação do anticristo. Havia uma dúvida muito grande, como há hoje também. Então vamos procurar esclarecer aquilo que estiver ao nosso alcance, porque nem tudo nós vamos conseguir esclarecer. Tá bom, irmãos? Eu quero pedir uma coisa para vocês, que leiam 2 aos Tessalonicenses daqui para a próxima aula. É muito curta a carta. Por favor, leiam, se possível mais de uma vez para nós podermos conversar. Amém.